secretário executivo da UGT. Bom dia, bem-vindo também a este debate. Que avaliação faz a UGT deste debate que está em crescendo sobre a necessidade de se reorganizar, das empresas reorganizarem a forma como gerem o trabalho, pensando mais no bem-estar dos trabalhadores? Que prioridades devemos ter? Bom dia, Manuela Cássio, bom dia também a todos os ouvintes. Queria agradecer em nome do UGT a oportunidade que nos dá para falar neste fórum. Eu acho que nós em Portugal também temos um bocadinho um problema às vezes de definir, de acharmos que as prioridades se excluem. Acho que muitas vezes as prioridades acumulam-se. Acho que hoje em dia também estamos todos muito focados na questão dos salários. Claro que os salários são de facto uma prioridade que é reconhecida por todos, sobretudo quando se constata que a riqueza gerada não se reflete em aumentos salariais. Temos um problema de distribuição de riqueza, mas também não podemos esquecer, mesmo historicamente, os sindicatos tiveram sempre no centro da sua agenda a questão do tempo de trabalho. O 1º de maio surge na sequência de uma luta pela redução da jornada de trabalho. A jornada de trabalho foi reduzida em Portugal das 48 para as 40 horas em virtude de um processo negociado com os sindicatos, e temos de ter presente que em Portugal nós temos um problema que, quando comparamos com os restantes países da Europa e com os países da OCDE, somos dos países que trabalhamos mais horas. E isto deve-se a um conjunto de fatores. Um conjunto de fatores entre os quais, de facto, os baixos salários, que obrigam a que muitos dos trabalhadores realizem trabalho suplementar ou estejam até forçados a encontrar segundos empregos, mas também temos um problema de gestão do tempo de trabalho. Temos, como se dizia ainda há pouco, um problema também de mentalidade, e temos ainda um empregador que também acha que o trabalhador que trabalha muitas horas ou está muitas horas presente no local de trabalho é que é de facto o bom trabalhador. Temos que olhar de facto, se calhar com outros olhos, para aquilo que é o tempo de trabalho, que é a gestão do tempo de trabalho em Portugal, e ter consciência que nem sempre o maior número de horas trabalhadas leva a maior produtividade ou melhores resultados. As soluções estão a ser testadas lá fora, muitas delas são muito pontuais, mas mesmo assim merecem ser seguidas atentamente. E achamos que é um papel que, em primeira linha, deve caber à negociação coletiva. A negociação coletiva, como sabe, é a forma mais adequada de arranjar soluções para empresas e para setores com determinadas características, e achamos que é por essa via que, em primeira linha, devemos testar muitas vezes aquilo que são os exemplos que vêm lá de fora, mas também os exemplos que já temos cá dentro. Até porque a nossa negociação coletiva em matéria de tempo de trabalho é manifestamente rica. Não vou estar a frisar, nomeadamente, que há muitos setores que já têm menos de 40 horas de trabalho, muitos setores têm 35 horas de trabalho por via dos acordos coletivos de trabalho, mas temos soluções como a redução de meia jornada, o teletrabalho, a regulação dos poderes dos períodos de descanso ou de pausa, que estão também nas convenções coletivas e de alguma forma tentam já adequar as realidades de um determinado setor, de uma determinada empresa, às necessidades dos trabalhadores, de facto com soluções que são de mútuo interesse para as duas partes. Agora, como é óbvio, também a questão do tempo de trabalho muitas vezes não se coloca só no campo destas soluções mais concretas em função destas realidades. Assim, temos de ter consciência que as soluções que nós encontramos muitas vezes são também para resolver alguns problemas mais estruturais da nossa sociedade. Falamos de problemas como a natalidade, a conciliação, o envelhecimento ativo, e aí as questões do tempo de trabalho são centrais, mas têm que ser complementadas naturalmente com um conjunto de outras medidas. Não queria deixar também de fazer uma nota, porque eu acho que às vezes nós estamos a discutir as questões e esquecemos de ligar a contextos mais alargados. Hoje em dia nós falamos muito das questões do futuro do trabalho e sobretudo focamos muito nos impactos negativos que as mudanças tecnológicas podem vir a ter nos locais de trabalho. Fala-se muito na destruição de milhões de postos de trabalho. Agora também não nos podemos esquecer que as novas tecnologias trazem um conjunto de oportunidades, e na matéria da organização do tempo de trabalho as novas tecnologias podem de facto trazer soluções muitíssimo interessantes, e os sindicatos estão bem atentos a que isso pode surgir. E, portanto, quando às vezes nós falamos um pouco de prioridades, tendemos em Portugal a dizer hoje as prioridades são os salários, são de facto uma prioridade, mas o tempo de trabalho continua a ser uma prioridade sindical, como sempre foi e sempre o será. Acho que temos que olhar com atenção para estas soluções. Algumas delas, diga-se, que foram faladas e têm surgido nas notícias nos últimos dias, têm que ser até encaradas com alguma cautela. Nomeadamente, por exemplo, a negociação coletiva regula muito a questão das pausas, dos descansos. Há trabalhadores que estão obrigados ou têm direito a ter determinadas pausas, mas quando nós nos começamos a focar em soluções que podem parecer muito interessantes à primeira vista em relação a determinados grupos de trabalhadores, temos de ter algum cuidado. Porque suponha um trabalhador, por exemplo, que tem uma situação clínica que o obriga a fazer pausas frequentes, ele deve ser discriminado em função dessa situação clínica. Acho que temos de ter, de facto, alguma cautela. E quando
se falam de soluções como, por exemplo, para os fumadores, começamos a entrar por um campo em que pode levar a algumas discriminações. Acho que temos muito para fazer em Portugal. Acho que temos, de facto, uma grande mudança, nomeadamente mudança de mentalidade para realizar. Temos que ter também uma forte aposta na formação dos trabalhadores e na formação dos empregadores para mudar e realizar esta mudança. Temos que, se calhar, pensar também num maior investimento em inovação, mas temos que pensar também em formas de tempo de trabalho que sejam mais adequadas e que permitam aos trabalhadores, nomeadamente, alcançar aquilo que é o potencial produtivo que revelam noutros países em que estas novas formas de trabalho, estas novas formas de gestão de tempo de trabalho já estão implementadas. Obrigado, Carlos Alves, por participar também neste debate. Estamos aqui mais dados para que cada um de nós possa ter uma opinião mais sustentada sobre o tema que hoje aqui debatemos. A opinião do secretário executivo da UGT, Carlos Alves.